Bem-vindos à Sala do Banquete, neste nosso espaço focados na EBD. Eu vos saúdo com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e com muita alegria nós vamos degustar o nosso pãozinho diário, que hoje é Esdra e Neemias combatem um casamento misto, na lição que iremos estudar no próximo final de semana. E o nosso pãozinho de hoje é que Deus reprova o casamento misto. Está em Êxodo capítulo 34, versículo 10 a 16, e também no livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo de número 3. Então nós observamos o cuidado, o zelo de Deus para com o seu povo. No versículo 10 do capítulo 34, nós encontramos Deus renovando a aliança com Moisés. Veja que ele diz assim: faça um concerto. Quer dizer, Deus promete conduzir Israel operando maravilhas no meio dele. Veja que promessa maravilhosa Deus faz com Israel novamente. Ele diz que maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem em nação alguma. Ele disse que essas maravilhas que ele ia fazer no meio de Israel ia servir de testemunho perante o povo, quando ele conclui dizendo de que maneira que todo este povo em cujo meio tu estás veja a obra do Senhor. Deus diz que ele ia fazer com o seu povo algo que ia causar espanto e terror, quando ele conclui o versículo dizendo: porque coisa terrível é o que eu faço contigo. É uma aliança maravilhosa, uma promessa brilhante que Deus estava fazendo com o seu povo. No versículo 11 ele ainda faz outra promessa, ou dentro dessa promessa ele prometeu que as maravilhas no meio do seu povo também expulsariam os moradores da terra da promessa. Ele diz no versículo 11 que eis que eu lançarei fora diante de ti os amorreus, os cananeus, e os heteus, e os perizeus, e os heveus, e os jabuseus. Tudo isso ele ia banir para que o povo tomasse posse da nova terra, terra da promissão. Mas com uma condição, era uma promessa condicional, quando ele diz: guarda o que eu te ordeno hoje. Então Deus queria fazer algo maravilhoso, mas cabia ao povo guardar o que ele ordenou. Ele faz um alerta dos males que eles iam encontrar na nova terra. Ele encontrar um povo idólatras, que praticava rituais imorais, que era ligado ao culto a Baal, era uma herança deixada pela maligna Jezabel. Tudo isso eles iam encontrar. E no versículo 12 ele diz que não era para fazer aliança com os moradores da terra, era para derrubar todos os altares, estátuas e bosque que encontrasse. Porque as estátuas eram símbolos que focavam a sexualidade. Por exemplo, as últimas eram de representações de Azerá, que era a deusa da fertilidade dos cananeus, que era conhecida pelos gregos como Astarote. Também Deus fez proibição acerca do casamento entre o seu povo e os demais. Ou seja, entre os judeus não poderia casar com pessoa de outra nação. Não significava um preconceito, como alguns ainda querem dizer. Mas a razão era porque as influências imorais praticadas entre eles, com certeza, ia contagiar o povo de Deus. Era uma união mística, e uma união desse tipo consistia no caminho mais rápido para se corromperem, vivendo uma falsa religiosidade e o comportamento torpe. Então Deus fez um alerta para que não se misturasse. Então, em Deuteronômio capítulo 7, versículo 3, corrobora esta ordem, dizendo que o casamento entre israelitas e cananeus, com certeza, tentaria o povo de Deus adotar a cultura pecaminosa de Canaã. E isso ameaçaria o quê? A missão de Israel ser uma força contra a cultura
a exemplo da igreja. Então, muitas pessoas não entendem o querer de Deus porque está muito longe da palavra do Senhor. Então, os hebreus não poderiam, por hipótese alguma, misturar-se com aquele povo de vida decadente e imoral. Do mesmo modo, a igreja de Cristo é chamada para demonstrar o amor de Deus ao mundo. Assim como uma ovelha, né, no meio dos lobos, mas se obedecermos a ele, a vitória é certa em nome de Jesus. Então, para nós, a ordem é essa, como disse Pedro lá em Atos dos Apóstolos: salvai-vos dessa geração perversa. E como diz lá em Apocalipse: sai dela, povo meu. Então, precisamos entender que a mistura nunca foi aprovada por Deus. Então, nesse espaço focados na EBD, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe, comente e até a próxima, assim se Deus o permitir, em nome de Jesus, para que a gente possa mais e mais chegar perto do trono da graça. Um abraço e a paz do Senhor.